Pronto, meus irmãos, estamos aqui, né, na nossa aula, onde estudaremos a lição 5 e 6. Lição essa que é da afateza do nosso curso básico em teologia, aonde nesse mês estamos estudando Atos dos Apóstolos, né? Então, já passamos pelas notas introdutórias, ficamos aí basicamente 2 aulas compreendendo o início ali da igreja no dia do Pentecoste, após o Pentecostes. E hoje nós avançaremos, né? A igreja, ela está crescendo e surgem demandas, né? Surgem necessidades, demandas que faz a igreja tomar algumas decisões, né? Vocês que estão aqui na sala de forma síncrona, vocês podem, tendo dúvida, levantar a mão, né? Na reação, que aí eu abro o microfone para você falar. Aqueles que assistiram essa aula depois também podem lá nos comentários colocar suas dúvidas, a fim de que possa agregar aos irmãos, tá bom? Então, irmãos, na matemática divina existe muito crescimento e multiplicação, né? Afinal de contas, estamos em contato com Deus que é eterno. Mas nem sempre os elementos do crescimento da igreja são puramente positivos. Há pessoas que elas intitulam e colocam que a prova que uma igreja está andando tudo bem, positivo, é o crescimento. Nem sempre, viu, irmãos? Às vezes o crescimento traz muito mais problemas, traz dificuldades. E, em meio ao crescimento ali do número de discípulos, há um problema. Então, a nossa aula de hoje, ela começa por tratar um problema que havia ali, né? E com certeza, pode ser que esse problema seja o problema das nossas igrejas também, né? Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é isso. Todo crescimento traz em seu bojo, vamos usar essa nomenclatura, traz problemas, traz desafios, traz dificuldades. Então, eu acho muito interessante que o próprio irmão Antônio Sebastião coloca aqui, né? Crescendo o número dos discípulos, surgiram os problemas. Então, no crescimento da Igreja de Deus, crescem os problemas, mas, junto com os problemas, devem crescer também as soluções. Entenderam? Então, à medida que os problemas crescem, deve acontecer também, ou deve crescer também, as soluções. Sim. E a solução, no caso de Atos 6, era organizacional, né? Nem sempre o problema de nossas igrejas é um problema organizacional. Há outros problemas de outras naturezas. Lembrando que antes do problema organizacional, a igreja primitiva, podemos dizer que passou ali um problema de mentira, né, com Ananias e Safira. Enfim, sempre, meus irmãos, sempre haverá problemas no meio da igreja, até porque nós estamos falando de um local onde tem pessoas falhas, pessoas pecadoras. Aonde há pessoas, há problemas, ou não. A ausência de problema, pode ter certeza, é a ausência de pessoas. E se o nosso Deus resolveu pastorear, enviar seu filho para morrer por pessoas, né? Se ele resolveu ser o pai de pessoas e não o pai de pet, né? Ou de crentes reborn, então é porque junto com todo esse bojo que ele sabe que viria, ele deu capacidade, deu ferramentas para a igreja para que também viessem as soluções, tá bom?
Então, a igreja, por ser um organismo vivo, ela está em constante crescimento, tá bom? Às vezes nós olhamos para a igreja local e falamos, a igreja parou de crescer. Pode ser, irmãos, que a minha igreja local, CNPJ, por algum motivo estagnou. Mas a igreja, enquanto corpo de Cristo, ela está constantemente crescendo, porque ela é um organismo vivo, tá? Nesse momento, enquanto estamos aqui em aula, há pessoas recebendo Jesus como Salvador e adentrando no corpo de Cristo, ou seja, o organismo vivo está crescendo, tá bom? E diríamos que podemos considerar que aonde há crescimento, há dificuldades, há problemas. Uma criança, quando está crescendo, quando está aprendendo a andar, ela se machuca, ela deixa os pais, vamos dizer assim, né, de cabelo em pé. Não é assim? Quem foi pai aqui, quem é pai, ou quem já passou por essa fase, sabe o que eu estou falando, não é? Então, nós vemos que é extremamente normal a questão dos problemas. O que não é normal, irmãos, é à medida que os problemas crescem, as soluções não crescer, que aí é uma questão que nós, muitas das vezes, observamos em nosso meio. Crescem-se os problemas, mas não crescem as soluções, né? Então, qual era o problema que havia ali na igreja primitiva? Os judeus de fala grega se queixavam dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam esquecidas na divisão de bens e alimentos. Se lembra aqueles bens, aqueles alimentos que era depositado aos pés dos apóstolos? A reclamação que havia ali é que os judeus de fala hebraica, eles estavam, de alguma forma, tendo prioridade, né? E aí, no seio dessa prioridade, as viúvas de fala grega, né, os judeus de fala grega e as viúvas gregas ou helenísticas, elas estavam esquecidas, né? E aí, o que acontece? Parece que essas viúvas gregas, embora judias, elas sofriam algum tipo de descriminalização no atendimento social. Isso é muito importante para nós, porque, irmãos, nós temos uma utopia em relação à igreja primitiva, que é mais ou menos assim, né, a utopia. Não, a igreja primitiva, ela era uma igreja perfeita. Ela era uma igreja que todo mundo se amava, não tinha problemas, né? Não tinha dificuldades. Era uma igreja que todo mundo vivia na paz e no amor. Mas quando você vai para as páginas de Atos, e uma coisa que eu admiro na Bíblia é que a Bíblia nunca teve, como eu posso dizer assim, nunca quis esconder os problemas e defeitos dos seus personagens. E a Bíblia, em Atos, ela não se preocupa em esconder que a igreja primitiva era uma igreja com problemas como é a nossa. Então, o dia que você olhar e falar, a igreja precisa voltar a ser como a igreja primitiva, porque lá não havia discriminação. Nós estamos estudando aqui, irmãos. O primeiro problema organizacional da igreja primitiva acontece por descriminalização. Ok? Então veja que problemas sempre acontecerá e sempre haverá dentro da igreja do Senhor. Por quê? Porque são pessoas. Sérgio, então deve haver? Não, não deveria, né? A proposta era não haver, mas por tratar-se de pessoas, há. Então, aqui é um pouco do que nós estudaremos, né? A instituição do diaconato, a expansão do evangelho, ministério de Pedro e seus milagres, né? A ascensão de Paulo no cenário cristão
e a igreja de Antioquia e perseguição, tá bom? Então, dito isso, né, essa igreja agora, onde um certo grupo está enfrentando ali uma discriminação, a igreja precisa encontrar uma solução. E qual que é a solução que a igreja primitiva encontra, né? São escolhidos ali 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para servirem às mesas. Todos eles são de fala grega, mostrando que essas pessoas estão capacitadas para equilibrar a balança, pois são exatamente as viúvas de fala grega que estão sendo discriminadas, que estão sendo esquecidas na hora do partir do pão. Então, dito isso, vamos compreender, e o nosso irmão Antônio Sebastião, ele coloca aqui que há duas classes de obreiro, né? Os apóstolos, então, reconhecendo essa falha, esse problema, eles instituem ali os diáconos. E aí, há duas classes de obreiro, né? Há obreiros que são ministros da oração e da palavra, né? Seriam aqueles obreiros que estão encarregados ali de, de servir a igreja com a pregação. Podemos dizer que sejam os mestres, os pastores, os evangelistas, os pregadores, né? São ministros, são obreiros que eles prestam à igreja um serviço no que nós podemos dizer de cunho espiritual. E existe a outra classe de obreiros, que é aquele obreiro, vamos dizer assim, organizacional, né? Que seria aqueles obreiros que tratam mais das coisas relacionadas à parte social e material da igreja, que no contexto da igreja primitiva, como um todo, seriam os diáconos, né? Então, quando olhamos para a página do Novo Testamento, nós vemos que o diaconato, embora hoje muitas das vezes menosprezado, muitas das vezes até tido como, não como ministério, porque eu já escutei isso da boca de pastor, tá? Diaconato não é um ministério. Eu perguntei, mas é o que então? É uma ponte de um cooperador para um ministério. Eu falei, mas o diaconato, Paulo vai dar, inclusive, ordens, né? Vai colocar ali, como eu posso dizer, requisitos para o diaconato. E o diaconato, junto com os presbíteros e os bispos, depois dos apóstolos, era ali a função ministerial mais importante da igreja primitiva, né? Claro que à medida que a igreja foi avançando, e uma coisa que eu acho interessante, irmãos, é que a igreja, ela é dinâmica, né? Porque o diaconato, ele surge a priori para atender uma necessidade social e material, mas à medida que a igreja vai avançando e vai crescendo, esse diácono é o pregador, é o evangelista, é o ministro também, né? Então, é mais interessante isso, né? Claro que o termo diácono nós vamos encontrar lá em 1 Timóteo 3,8, onde Paulo vai colocar as qualidades exigidas para o diaconato, né? Então, em Atos, a qualidade para o diaconato são a boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. No caso, em Timóteo, esse diaconato, ele avança um pouco mais. Por quê? Porque
conforme Paulo escreve, né? Tem que ser homens honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, também provados e depois sirvam. Ou seja, o diaconato é um ministério para pessoas, biblicamente, pessoas maduras, né? Porque o diaconato, dentro do contexto da igreja primitiva, cuidava das finanças, cuidava do alimento, cuidava das viúvas, dos pobres, das necessidades. Então, a preocupação de Paulo é que um novato, um neófito na fé, assuma tal posição e se corrompa, né? De sorte que seja marido de uma só esposa, né? Governe bem seus filhos, ou seja, Paulo vai colocar aqui uma admoestação que preferivelmente que esse diácono seja casado e seja pai de filhos, e que governe bem a sua casa, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, né? Então, é nesse sentido que Paulo ele vai nos trazer a questão dos diáconos, tá bom? E quem são esses diáconos, né? Lá em Atos 6,5 são mencionados os nomes deles, né? São mencionados seus nomes, e é interessante que nós temos quem? Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Então, nós vemos que esses homens cheios do Espírito Santo, eles agora são separados, enquanto os apóstolos se preocupam com a pregação da palavra, eles vão se preocupar com com, com a parte social, né? E dentro, um desses escolhidos, né, nós vemos Estevão, que é falsamente acusado de se tornar, e se torna, né, o primeiro mártir da história da igreja cristã. Então, nós temos aqui uma equação interessante. 12 mais 7 menos 1 é igual a infinito, ou seja, igual à obra de Deus, infinito que age em favor da igreja. Então, dito isso, vamos avançar aqui. Alguma pergunta até aqui, meus irmãos? Pode falar, irmão Mateus. Ô, professor, falando no caso do, dos diáconos, o que é interessante, né, por mais que eles foram levantados ali, primeiramente para sanar a necessidade organizacional, nós vemos relatos que, pelo menos de Estevão, de Felipe, que eles eram exímios pregadores também, né? Então, é mais uma evidência de que o diaconato, ele começa para servir, e aí, como o professor falou, e é infinito onde pode parar essa extensão. Porque Deus capacita na medida que eles se entregam para a obra, né? Mateus, exatamente, exatamente. É o que eu falo, é uma pena que no meio pentecostal, principalmente, tá? O diaconato seja só uma ponte. Como eu disse que eu escutei da boca de um pastor, que nem ministério é. É só. Eu lembro que quando eu conversava e essa pessoa me disse assim: o diaconato é um cooperador que tem um nome, só isso. Fiquei olhando assim, fiquei pensando, rapaz, esse homem eu acho que ele não entendeu muito a Bíblia, né? Porque é igual você falou, o diaconato, de fato, ele é um ministério estabelecido. Algumas igrejas, como a Batista, a própria Presbiteriana, o diaconato é um fim em si. Há irmãos que são separados para o diaconato e eles ficam ali e servem muito bem, tá?
e são pregadores, podem dirigir igrejas, né? Podem ensinar, né? Podem, enfim, o ministério diaconal ele é levantado naquele momento e ele vai. Nós vemos Filipe como um diácono evangelista, né? Estevão, um diácono ensinador, e por aí vai. Então, é justamente isso, meu irmão. É infinito. E eu volto a dizer, é uma tristeza ver que em alguns lugares o diaconato é só uma ponte, não se tem o valor devido, né? Eu, particularmente, eu tenho, louvo muito a Deus por ele ter me permitido eu chegar ao diaconato, entendeu? Sou diácono, não tenho pressa, irmãos, já recebi várias vezes convites para ir para o presbitério, por uma questão particular, não rejeitei, e também não tenho pressa, pois compreendo que aonde tenho estado até o momento, tenho servido ao Senhor dentro daquilo que ele me colocou. Então, se tem algum diácono mais, se tiver mais algum diácono aqui na sala, é uma boa oportunidade de você compreender a imensidão e o tamanho do trabalho que o Senhor deu a cada um de nós, né? Então, dito isso, vamos continuar aqui, né? Então, nós vemos que o capítulo 7 mostra o discurso de Estevão diante do Sinédrio. E Estevão faz um levantamento histórico do que aconteceu com o povo de Israel, descrevendo fatos desde Abraão, Moisés e o Mar Vermelho, as dificuldades internas do povo e como este rejeitou Moisés. E seu discurso constitui uma prova de que Deus sempre trabalhou com o povo, mas o povo não correspondeu ao chamado do Senhor. O sumo sacerdote e os que estavam no sinédrio ficaram furiosos e o apedrejaram. E quem aparece nesse episódio? Saulo, que depois se transformaria num dos grandes pregadores aos gentios e passaria a ser conhecido mais como Paulo, né? Então, a grande perseguição contra os primeiros cristãos, em vez de impedir o crescimento, impulsiona a igreja que cresce e se espalha mais ainda. Assim, a matemática de Deus surpreende, com seu resultado baseado no poder infinito de Deus, que faz sua igreja crescer conforme seus propósitos, né? Então, veja só que de uma coisa Deus faz aparecer outra, né? Então, o nosso texto 2 vai falar deste momento de Estevão, né? Estevão é um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, e quando ele começa a falar, né, ali, nós vemos que o Espírito Santo lhe dá tanta autoridade, tanto poder, que aqueles líderes, os sacerdotes, mestres do sinédrio que ali estavam, ficam revoltados, né? Não conseguem compreender como que Estevão, né, consegue explanar tão bem assim. E o problema não é conhecer a história, né? Porque se você olhar bem, meus irmãos, o que Estevão está fazendo? Estevão está contando a história de Israel para seus conterrâneos. É mais ou menos eu chegar lá na Bahia e começar a contar a história da Bahia para um baiano. Vai fazer muito sentido? Se eu contar só a história pela história, não faz. No entanto, o que deixou aqueles homens mais furiosos foi justamente o fato de Estevão contar e interpretar a história. E nesse período onde que Estevão está falando, desenvolveu-se um nacionalismo muito forte. E os judeus, né, aquele povo no qual está ali ouvindo a palavra, eles se diziam e se consideravam melhores do que os demais. Então,
Não sei se vocês já leram, já perceberam, mas é justamente aqui que Estevão vai pegá-los. Por quê? Porque Estevão desconstrói esse discurso nacionalista, mostrando que eles estão fazendo o mesmo que os seus antepassados. Entenderam? Então, na realidade, o problema não é dos judeus, mas de todo ser humano que tem um coração que não foi trabalhado pelo Espírito de Deus. O problema daqueles judeus é o nosso problema. Há pessoas que abraçam muito mais, né? Muito mais a questão do nacionalismo, de um partido político, de uma ideologia, do que se voltar-se, né, voltar o coração para Deus. Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. O que revoltou aqueles judeus ali no Sinédrio não foi Estevão contar a história, mas foi o jeito que Estevão aplicou. Em outras palavras, Estevão disse a eles: vocês estão aí se achando que são melhores que os outros, achando que estão mandando bem, e, no entanto, vocês estão na mesma situação dos seus antepassados, né? Então, nós vemos que foi um grande problema, né? Um grande problema para eles ouvir isso. E aí nós temos o Estevão sendo o primeiro mártir. E aqui eu quero fazer uma observação muito interessante, né, irmãos? Alguns pregadores, principalmente, quando vão pregar sobre a igreja perseguida, enfim, eles colocam como se Roma sempre tivesse perseguido a igreja, né? Roma promoveu as mais severas perseguições, sim, principalmente no século III e comecinho do IV ali, depois de Cristo, né? Por Diocleciano, enfim. No entanto, a primeira perseguição ao cristianismo foi de origem judaica, tá bom? Então, os primeiros perseguidores foram os judeus. E aí, o Estevão, um dos 7 diáconos, tornou-se o protomarte, ou o primeiro mártir cristão, né, da história do cristianismo. Mas o que é um mártir? Mártir mártir e testemunha são a mesma palavra no grego. Quando Jesus fala de tomar a cruz e segui-lo, significa que devemos segui-lo disposto a morrer por ele. Ser mártir é testemunhar, ainda que isso signifique a morte. Fazer uma pergunta aqui. Quem aqui está disposto a testemunhar, mesmo que isso signifique a morte, como foi o caso de Estevão? Mas agora eu pergunto, irmãos, os irmãos deram o ok, colocaram o joinha aqui. Por que nós ficamos tão preocupados com leis, com normas que podem silenciar, entre aspas, a igreja? Porque nós vemos que a perseguição não foi capaz de parar o crescimento da igreja. Então, na realidade, nós falamos que estamos dispostos a morrer se necessário for, mas é só no discurso, irmão. Porque a nossa fé, ela está muito mais pautada nas coisas dessa vida do que no próprio Cristo, sim, no próprio Cristo como Senhor. Uma vez eu escutei um irmão, ele contando, e eu não me esqueci daquilo, tá? Aquilo para mim foi impactante. Ele foi evangelizar um muçulmano. E o muçulmano pegou e falou: olha, é muito bonito vocês falando de Jesus, mas vocês não amam Jesus o suficiente.
como eu amo Alá. O irmão olhou e falou, mas como assim? Ele falou, eu e os muçulmanos, nós temos um conceito de eternidade muito maior do que vocês. Porque eu coloco uma bomba no meu corpo, me explodo numa praça pública, porque eu tenho a esperança que do outro lado Alá está me esperando. E vocês se preocupam com qualquer lei que pode, de repente, prejudicar o funcionamento da sua igreja. Então, vocês não têm um amor tão forte pelo seu Jesus. Aquele irmão testemunhando, ele teve que concordar. Ele olhou e falou, é verdade. A gente perdeu um pouco do feeling da eternidade, que é o feeling, que é o conceito, o desejo que esses cristãos primitivos tinham, irmão. Estevão estava sendo apedrejado e ele morrendo, ele está vendo Jesus e se alegrando por isso. Nós, irmãos, somos cancelados na rede social, a gente já fica triste, deprimido, né? É nos fechado uma oportunidade, uma porta de pregação, a gente já fica chorando. Estevão está sendo apedrejado e, no entanto, ele está vendo Jesus. Em outras palavras, ele não perde o foco de Jesus. Muito profundo isso, né, irmãos? Muito profundo. Enquanto Estevão é apedrejado e sepultado, surge na história a grande perseguição, né? A igreja, vamos dizer assim, uma das primeiras grandes perseguições à igreja primitiva, por mais que ela tenha sido, é o nosso texto 3, tenha vindo ali dos judeus. No entanto, eu vejo isso, Mateus, como a mão de Deus trabalhando. Por quê? Porque se não ocorresse aquela perseguição, o evangelho ia continuar em Jerusalém, porque estava cômodo. Deus operando, Deus trabalhando, povo sendo curado, né? Agora as viúvas eram atendidas, tanto de fala hebraica como de fala grega. A igreja em Jerusalém estava muito boa, mas ela tinha esquecido da proposta missionária de Jesus para ela. Irmãos, toda perseguição que Deus manda ou permite para a igreja deve ser enxergada como uma oportunidade de expansão. Entendeu? O pessoal fala assim, ó, eu vou citar um exemplo, tá? O Brasil, sempre a perseguição no Brasil sempre foi muito mais no campo da ideia, né? Mas a igreja respondeu a essa perseguição no campo da ideia. Como? É pouco? Pode ser pouco, mas quantos pedagogos, quantos irmãos formados, os crentes foram para as faculdades se preparar para responder às questões ideológicas que se levantam no Brasil. Se aqui a perseguição chegar ao ponto de ser física, não, fica tranquilo, a igreja não vai fechar por conta disso, não. CNPJ pode fechar, mas a igreja Corpo de Cristo, ela continua avançando e crescendo. Por quê? Porque ela é viva e o seu cabeça, que é Cristo, é vivo. Entenderam? Então, uma grande perseguição se desencadeia contra a igreja em Jerusalém, que acaba, né, dispersando os cristãos por toda parte. Mas há um foco muito grande em Samaria aqui. Capítulo 8, principalmente, foca muito em Samaria. E é interessante observar que em Atos, vemos a igreja passando por momentos de auge, uma verdadeira adrenalina de comemoração, e logo em seguida, momentos difíceis e muito complicados. Isso é a vida da igreja, né? A vida da igreja é isso.
Então, os versículos 9 e 13 contam a história de Simão, Atos 8, 9 e 13. É um mago que crê e passa a seguir Filipe. Mas, surpreendentemente, sua conversão é apenas superficial, como acontece com muita gente hoje. Você lembra que eu falei para vocês, irmãos, uma coisa que leia Atos a partir de hoje, sem esse pressuposto da igreja primitiva perfeita, tá bom? A igreja primitiva teve vários problemas como o nosso. Tá que nós, em 2026, né, Mateus, exigindo que todo mundo se converta de verdade. Seria uma maravilha se isso acontecesse. Mas está lá a igreja primitiva, um tal de Simão que se converteu só por interesse. E quantos outros não se converteram só por interesse? Então pense nisso, né? Às vezes nós temos essa utopia de achar que não, a igreja primitiva. Não, irmãos, a igreja primitiva ela não era única no sentido de, de unidade, no sentido de pensamento, nós vemos ela divergindo. Então, a igreja de Antioquia é diferente da igreja de Jerusalém, ok? Se fosse hoje, seria mais ou menos assim: a igreja de Jerusalém é a Assembleia de Deus, e a igreja de Antioquia, né, é uma presbiteriana. Então, veja só não tinha o nome, mas a dinâmica é a mesma. Por quê? Porque existem pessoas, entendeu? Então, ele, o Simão, que é contado aqui em Atos, ele só está interessado, primeiro, na manifestação do poder divino, que vem em Filipe, e ele começa a querer utilizar adquirir aquele poder, mas com propósitos financeiros, né? Ele recebe ali uma exortação para se arrepender, pois o seu coração está cheio de pecado, preso ao pecado. E é muito impressionante ver como o evangelho é pregado de modo tão especial pelo poder da perseguição, que os samaritanos, que não eram nem um pouco amigos dos judeus, ouvem a mensagem e abrem o seu coração, conforme Atos 1:8. Então, depois do Pentecoste judaico em Atos 2, agora, incrivelmente, acontece o chamado Pentecoste samaritano. Anota isso daí que vocês podem usar isso quando vocês forem pregar. Então, primeiro tem o Pentecoste judaico. E agora, nós podemos dizer que acontece um Pentecoste samaritano, que quando Pedro e João oram pelos que aceitam a palavra de Deus, ali em Samaria, eles recebem o Espírito Santo. E como o evangelho é poder de Deus, a grande verdade, né, que aquilo que é de Deus nunca será impedido, como disse Gamaliel, né, lá no início que nós estudamos na aula passada. Então, esse evangelho que já agia com poder pela Judéia, agora atinge Samaria e os horizontes se abrem para a expansão, crescendo pelo poder da perseguição. Agora, uma pergunta, meus irmãos. Quando nós estamos falando aqui, né, no nosso texto 3, saindo ali de Jerusalém, e entrando aqui no nosso texto 4, o Evangelho em Samaria, por que essa atenção especial aos samaritanos? Por que que Atos dá uma atenção especial aos samaritanos? Alguém sabe me responder? Se não sabe responder, alguém quer tentar responder? Ou nunca pensar o porquê? Porque veja só, uma primeira parte dá atenção à Judéia, a Jerusalém,
e depois dá uma atenção muito especial aos samaritanos. Por quê? Vamos lá então, gente. Vamos lá, já que ninguém arriscou, né? Então vamos aqui trabalhar essa questão. Os samaritanos, eles eram descendentes de gentios e israelitas, era uma mistura, né? É o que nós chamamos de uma miscigenação, que aconteceu depois do domínio assírio, isso depois do século 8 a.C. Os samaritanos eram muito desprezados pelos judeus, que se julgavam uma raça pura. Olha só que interessante. O livro de Atos, o Coester, vai trabalhar essa ideia, o N.T. Wright, no seu comentário Novo Testamento em Seu Mundo, que o livro de Atos tem uma proposta de mostrar que a salvação ela não pertence a um povo. Né? O drama das escrituras também, do Craig Bartholomew e do Michael Gorin também trabalha essa ideia, que a salvação ela não pertence a um povo, ela pertence a Deus, e Deus dá a quem quer. É igual nós hoje, às vezes eu quero pegar a salvação e colocar na minha caixinha e falar, não, Deus vai salvar quem eu quero. Gente, Deus pode salvar quem Ele quiser. E se você chegar e achar ruim, não tem como, a salvação é dele. Então, os judeus se achavam, se julgavam uma raça pura, únicos, dignos do Deus da aliança, do Deus Salvador. O evangelho em Atos cresce de modo muito bem estruturado, conforme o que o próprio Jesus disse lá, está registrado em Atos 1:8, Judéia, Samarias e confins da terra. O confins da terra seria Roma. A Judéia já está acontecendo, né? Então, agora, chega a vez de Samaria receber a palavra, em quem acontecem as primeiras conversões de não-judeus. Irmãos, pensa isso para um Pedro, para um João, para um Judas Zelote, Simão Zelote, né? Pensa isso para esse. Por isso que o Espírito Santo teve que trabalhar no coração daqueles discípulos, irmãos. Porque eles eram frutos do meio. E como frutos do meio, eles eram nacionalistas, eram preconceituosos. Se lembra? Está registrado no Evangelho que foi João, né? Que chega para Jesus e falou: Jesus, eu vi uns samaritanos lá expulsando o demônio em teu nome. Quer que eu ore para cair fogo do céu e mate todo mundo? Aquilo não era uma raiva só por eles não serem discípulos, irmãos. Aquilo era preconceito por eles serem samaritanos. Então veja que o Espírito Santo teve que trabalhar, né? Então, quem quer em Cristo recebe o Espírito Santo. E não podemos, né, tirar isso. Mas aí tem uma questão muito interessante, né? Em Atos, capítulo 8, versículos 14 e 17, nós temos uma questão muito legal aqui que vai dizer o seguinte, ó. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, só passaram pelo batismo das águas. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo, né? Aqui nós temos uma pergunta também, né? Nós estamos no texto 4 aí da lição 5, trabalhando o Evangelho em Samaria, né? E agora o texto 5, Pedro e João em Samaria. E nós temos aqui uma questão, que é os samaritanos salvos, porém não batizados com o Espírito Santo, né? Então tem uma pergunta aqui, né?
quem crê em Cristo recebe o Espírito Santo, por que com os samaritanos parece que foi diferente? Conforme Atos 8, 14 e 17. Então, não podemos, irmãos, tomar a história dos samaritanos como padrão. O texto mostra que Pedro e João impuseram as mãos e eles receberam o Espírito. É uma providência divina, pois os judeus nunca aceitariam plenamente os samaritanos se alguma coisa extraordinária não acontecesse. Esse momento foi diferenciado porque foi a primeira vez que o Espírito Santo ultrapassou a fronteira dos judeus, atingindo um povo diferente. E aqui vemos a lógica geográfica de Atos: Judéia, Samaria e depois os confins da terra. Todos podemos ter uma experiência especial de poder com o Espírito Santo na vida, mas não se pode construir uma doutrina própria sobre o enchimento do Espírito com base na minha experiência ou nesse versículo. Que é uma coisa interessante, que é o que nós já falamos aqui, né? Então, aparece também nesse relato de Atos sobre os samaritanos um tal de Simão, né? Então, o avivamento em Samaria se manifestou no meio de uma situação bastante difícil. Por quê? O próprio texto diz que esse Simão, Atos 8, 13, eu quero ler com vocês. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então, esse Simão, no qual nós falamos ali na introdução desse texto, ele creu e foi batizado. Mas esse crer não parece ter sido no sentido pleno da palavra. Ele creu de forma externa, manifestando-se entre aqueles que mostraram o desejo de ser batizado e unidos à igreja no início. Então veja que o tal do Simão Mago, ele chega a ser membro da igreja de Samaria, irmãos. Então ser membro de uma igreja não implica que a pessoa se converteu, tá bom? Nós precisamos entender a diferença entre ser membro de uma igreja local e ser membro do corpo de Cristo. Muitos são membros de uma igreja local, mas não são membros do corpo de Cristo. Foi o que aconteceu com Simão, né? Por quê? Porque ele foi só mais, como diz o pastor Saião, só mais um convencido do que um convertido. Ele achou que o evangelho poderia lhe render dinheiro. E Pedro advertiu quando percebeu isso. Ele foi batizado porque o batismo é de responsabilidade da pessoa que decide. Isso daqui é uma coisa muito interessante, tá, irmãos? Eu entendo o zelo pastoral, o zelo do ensinador, mas, irmão, o batismo é uma coisa pessoal da pessoa. Entendeu? A pessoa chegou e quer ser batizada, meu irmão, o caminho é esse, olha, a igreja funciona assim, 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 está disposto a obedecer? Opa, tudo bem, então, é uma responsabilidade sua. Claro, como igreja, devemos ensinar, devemos mostrar o que é o batismo, mas, irmão, se a pessoa quer ser batizada, eu vejo nesse texto um caminho. A pessoa precisa compreender da responsabilidade da pessoa que decide. Então, a sinceridade define-se entre Deus e a pessoa. Nós não devemos nos colocar como juízes do coração das pessoas quando o assunto é batismo, é ceia. Vocês estão entendendo? A pessoa ela pode olhar e falar assim, não, olha, eu creio o suficiente para ser batizado. Não se coloque como juiz. Eu sei que tem pastores aqui no grupo, e eu volto a dizer, eu compreendo o zelo pastoral, mas eu não posso
O pastor não pode se colocar na condição de juiz do coração de uma pessoa com Deus. Porque talvez aquela pessoa pode ser sincera na sua decisão. De repente, eu, Sérgio, estou querendo impedir, né? Então, continuando aqui, nós vemos Filipe, um homem que prega, né, para multidões, mas também prega para uma única pessoa. E aí acontece o caso do eunuco. Você lembra que acabamos de falar de Simão? Que olhou e basicamente Simão olha e fala: eu quero ser batizado, o que me impede? Nada, vem, seja batizado. O eunuco, basicamente aconteceu a mesma coisa. Aqui está a água, o que me impede de ser batizado? Nada. Você crê em Jesus? Crê, então eu vou te batizar. Veja que Filipe não se colocou como juiz do coração, da fé e da decisão, né, dessas pessoas. Por quê? Porque isso é uma decisão de responsabilidade pessoal. Como igreja devemos ensinar, mas não ser juiz, tá bom? Então, o plano da salvação por meio de Cristo Jesus é simples de entender, né, irmão? Mas isso não significa que a Bíblia seja inteiramente um livro simples. Se a pessoa não estudar e não souber interpretar os textos, poderá entender muita coisa de forma incorreta. Na verdade, Filipe tinha conhecimento de que a profecia de Isaías tinha de ser cumprida, mas o eunuco que está lendo não sabia disso. Então ele apenas esclareceu o assunto sem precisar de nenhum poder mágico. Irmãos, isso daqui fica um alerta para nós, né? Precisamos estudar e aprender com base no que de fato tem fundamento. Então, Felipe foi transportado de modo milagroso de uma cidade a outra, né? Nós não temos como explicar isso naturalmente. A explicação é que o mesmo poder de Deus que curava por meio dele também permitiu esse meio de transporte sobrenatural, né? E antes de mais nada, é preciso deixar bem claro que algumas coisas na Bíblia são fundamentais, dos quais nenhum cristão pode abrir mão. Mas há outras coisas nos quais não há opiniões, nos quais há opiniões um pouco diferentes, como é o caso do batismo do eunuco, né? Sabemos que Felipe e o eunuco desceram a água, mas não sabemos exatamente como o eunuco foi batizado. Alguns sugerem que ele foi imerso, enquanto outros afirmam que foi derramado água sobre sua cabeça. Algumas tradições teológicas sugerem que o batismo é símbolo da aliança entre Deus e o seu povo, razão pelo qual o batismo como um pouco de água sobre a cabeça, até mesmo as crianças. Outras tradições entendem que o batismo é símbolo do novo nascimento, e nesse caso, só pessoas conscientes e adultas que tomaram a decisão de seguir Jesus podem ser batizadas, né? Estou falando isso por quê? Porque no nosso texto aqui, para concluir essa lição 5, vai falar sobre o batismo do eunuco, e pode ser que vocês se deparem com algumas dessas questões, né? Então, só para concluir aqui essa lição de número 5, para nós irmos para 6, poderíamos dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Talvez o ditado mereça ser corrigido, mas a verdade é que Deus dirige a igreja de forma certa, apesar de tanta coisa torta. Eu peguei essa frase do Saião e eu achei ela muito legal. Deus dirige a igreja de forma certa, apesar de tanta coisa torta. Porque veja só, irmãos, só nessa lição de número 5, nós vemos problema de discriminação, nós vemos problema de pessoas achando que eram raça pura. Aí o evangelho chega em Samaria, vai ser perfeito? Não. Nós vemos lá a gente se convertendo porque queria enriquecer com o evangelho, entendeu? Nós vemos conversões verdadeiras. Então, assim, irmãos, a igreja primitiva
ela de fato é um case para nós compreendermos essa expansão, né? Tranquilo, alguma pergunta? Podemos avançar para a lição de número 6? Algum comentário? E aí, meus irmãos, existe igreja perfeita? Então, o dia que você achar que sua igreja tem problema, olha a igreja primitiva, tá? Hein, Mateus? Imagina a cabeça de Pedro, de João. E outra coisa, hoje nós temos a escritura completa para nos orientar. Eles ali estavam em desenvolvimento. Uma vez eu escutei um teólogo falando uma coisa muito interessante. Eles estavam trocando a roda do caminhão com o caminhão andando. Imagina só, né? Então, meus irmãos, nenhuma pergunta, nenhum comentário. Vamos avançar então para a nossa lição de número 6, né? Que agora vai focar em Pedro, Paulo em Pedro. O Coester é um teólogo que eu gosto bastante, né? Nesse livro aqui, ó, inclusive eu terminei de ler hoje, segundo livro do ano que eu finalizo a leitura, esse daqui, ó, Introdução ao Novo Testamento, né? O Coester vai dizer uma coisa muito interessante nesse livro. Ele vai colocar que o, o Lucas, quando escreve Atos, ele não escreve com uma ideia de escrever só uma história. Lucas, por ser grego, ele conhecia muito bem a epopeia, conhecia muito bem as histórias dos heróis gregos e o jeito que essas histórias eram narradas. E o Coester vai sugerir uma coisa legal. O Coester vai dizer que, basicamente, é isso que Lucas tem em mente. Então, as epopeias focavam em quê? Focavam em heróis. Lucas foca em Pedro, para mostrar que tudo começou entre os judeus, e depois ele vai focar em Paulo, mostrando a expansão desse evangelho, chegando aos confins da terra, que era Roma. Roma era considerado os confins da terra na época, porque, sabe aquela frase? Todos os caminhos levam a Roma? Então, basicamente, era isso, né? Então, antes de mais nada, vamos entender quem era Paulo, quem foi Paulo, né, na verdade, né? Nós poderíamos chamar a vida de Paulo de uma virada radical. Por quê? A fé cristã está se firmando pela proclamação do evangelho da salvação pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias ressuscitado dos mortos. Ao mesmo tempo, a perseguição ao cristianismo também se intensifica. E uma das figuras proeminentes dessa perseguição é Saulo. Saulo ele é da tribo de Benjamim. Saulo é a forma grega de Saul. Esse Saulo estava presente na morte de Estevão, mas na verdade era alguém sincero que estava servindo a Deus de todo o coração, pois ele acreditava que a fé cristã era uma heresia, uma doutrina errada, que precisava ser combatido. É interessante notar, irmãos, que o cristianismo primeiro é chamado de caminho, pois até então os cristãos não são chamados de cristãos, nem se entende nada a partir desse nome. Então, na viagem a Damasco, há uma virada radical. O maior perseguidor dos cristãos é alcançado pelo próprio Senhor Jesus. Imagine só, irmão, um estudioso da lei, alguém que, alguém que defende, né, alguém que depende dos olhos para sustentar a profundidade do seu conhecimento,
Porque ele era conhecedor da lei, né? O que, que o estudioso precisa? Dos olhos. Ok? Agora, sem poder enxergar nada. Então, o poder de Deus atinge Saulo de maneira certeira e completa. Um milagre extraordinário acontece. O perseguidor se transforma em perseguido, tornando-se um dos maiores pregadores do evangelho, o grande apóstolo que expandiu a fé cristã nos tempos do Novo Testamento. Depois dessa virada radical, Paulo sofre perseguição e corre perigo. E nem os discípulos acreditam muito que ele realmente se converteu. No entanto, Barnabé é o primeiro que o apoia. Aliás, é muito importante que alguém faça esse trabalho que Barnabé fez. E a igreja que parecia derrotada, na verdade, é uma igreja vitoriosa que se alegra quando o poder de Deus age na vida de tanta gente para promover, como aconteceu com Paulo nessa virada radical que o professor Saião chama, né? Então, nós temos algumas questões para falar sobre Paulo, né? Como Saulo, né, vamos chamar de Saulo, recebeu autorização para sair prendendo os cristãos. Pode falar, Mateus. Professor, só um ponto aqui que eu reflito na conversão de Paulo, né, de Saulo para Paulo, é o que a gente falou um pouco mais cedo da conversão por interesse, que nem do mago, né? Aqui a gente pega o exemplo perfeito de que a conversão, a primeira coisa que ela vai impactar é na sua rotina de vida, naquilo que você é uma conversão de rota, né? Você está indo para a direita, você vai para a esquerda, você está indo para baixo, você vai para cima. E é muito evidente quando a gente vê uma pessoa que se converte, mas não gera esse tipo de fruto, e a gente começa a discernir, poxa, essa conversão talvez ainda não foi verdadeira, talvez foi por alguma pressão, sei lá, dos pais, ou por talvez uma falta de ensino. No caso de Saulo, ele não precisou de nada além do Espírito Santo, né? Então, mais uma vez enfatizando que a conversão ela é muito pessoal, né? Essa opção de eu vou me batizar, eu quero me converter. Eu tenho o exemplo de um colega de trabalho, uma colega de trabalho, ela já se batizou e ela foi numa outra igreja no ano passado e se batizou de novo, né? Então, eu fiquei pensando, poxa, onde que está a fé dessa pessoa, né? Porque ela já tem idade, tem discernimento, deveria ter. E o que nos resta é orar nesses casos, né? Para que o Espírito Santo alcance e tenha, de fato, uma conversão verdadeira. E isso, quando eu vejo a passagem da conversão de Paulo, me põe até em xeque, me faz até refletir, poxa, meus atos estão coincidindo com os atos de um verdadeiro convertido? Porque não pode ser só aparência, só da boca para fora. A conversão, ela te muda de dentro para fora, né? Perfeito, meu irmão. Perfeito. Você colocou um ponto aí muito interessante. A conversão, ela deve nos mudar de dentro para fora. Por muito tempo, houve em nosso meio uma conversão de fora e muitas nem chegavam para dentro. Então, se convertia a saia, o cabelo, a maquiagem, futebol. E por dentro a pessoa não tinha uma convicção, a pessoa não tinha uma mudança de vida. E o Espírito Santo, Mateus, você colocou bem, ele começa de dentro para fora. Então, primeiro ele muda o meu caráter, muda quem eu sou por dentro, e isso vai refletir na minha vida fora, entendeu? Uma vez um pastor ficou bravo comigo que eu disse o seguinte: se nós ensinássemos muito mais sobre o fruto do Espírito, não precisaremos ficar ensinando sobre usos e costumes. É por O, quê? o que eu percebo, Porque a pastor, pessoa que ama ao Senhor, uma mulher que ama ao Senhor, ela vai entender o tipo de roupa que ela precisa usar, o tipo de roupa que ela não pode usar. Um homem que ama ao Senhor, que tem o fruto do Espírito, né? Ele vai entender
o tipo de atitudes que ele precisa ter. Então, assim, que nós foquemos mais como Paulo, em ensinar o fruto do Espírito, né? Pode falar, Mateus. Quando a gente pega o exemplo do mago, e isso acontece muito, eu vejo acontecer muito, assim, ao meu redor, né? Com as pessoas que eu convivo. As pessoas se convertem por aquilo que veem, né? Não por aquilo que aprendem, né? Então, quando toma aquela tomada de consciência, faz você mudar a rota. O mago se converteu por ver as maravilhas de Felipe. Muitas pessoas hoje se convertem por causa da teologia da prosperidade. Tem ainda um outro viés que eu enxergo, não sei se o professor, se os demais irmãos enxergam assim também. Muitas pessoas que estão quebradas emocionalmente se convertem superficialmente por um apego, né? Alguém que a escuta, um louvor bonito, né? Um lugar para extravasar todo problema psicológico e emocional, e acaba ficando só naquilo. Eu acredito que essa ainda é a pior forma de manipular uma conversão, porque é sutil, é sorrateira e é silenciosa. Falou tudo, Matheus, falou tudo. Infelizmente, é uma triste realidade. Mas isso daí é como nós oferecemos Jesus. Hoje nós oferecemos Jesus como se ele fosse o fim de feira. Mais uma. Você tentou de tudo, tenta Jesus, gente. Jesus ele colocou como pressuposto ser o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele não falou assim, ó, eu sou mais um, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nós oferecemos Jesus como o fim de feira, mais um caminho, mais uma verdade. Você tentou tudo, tenta Jesus. Se Jesus não der certo, aí acabou. Infelizmente, é isso mesmo. Parabéns, Mateus. Pessoal, então, Paulo é esse, né? Um zeloso fariseu, aprendeu aos pés de Gamaliel. E esse Saulo, é interessante que ele recebe uma autorização para sair prendendo os cristãos, né? Ele não sai por aí matando sem razão, mas Saulo faz parte do grupo dos fariseus. E, humanamente falando, ele tinha razão no que estava dizendo ou fazendo. Depois do cativeiro, os judeus enfatizaram o monoteísmo. Eles sabiam que Deus é único e não podiam adorar outros deuses. Então imagina, irmão, o estranhamento quando surge alguém dizendo ser o Messias, que perdoa os pecados e aceita a adoração. Então Saulo age por ignorância, mas com sinceridade, pois entende ser uma ameaça à realidade judaica. E o tribunal judaico, ou o sinédrio, tinha autorização para punir pessoas por crimes religiosos, mas tudo dentro da lei judaica e sobre a administração romana, pois o judaísmo era considerado uma religião lícita no Império Romano. O cristianismo não, né? O cristianismo só depois. Então, só explicando aí historicamente por que Saulo ele recebe essa autorização, né? E aí, foi absolutamente, de forma milagrosa, extraordinária, que Saulo foi surpreendido por Jesus. Em 1 Coríntios 15:8, ele afirma que Jesus apareceu unicamente para ele. Então, muitos imaginam que foi uma visão espiritual, né? Quando Jesus aparece para Saulo no caminho de Damasco. Mas em 1 Coríntios 5:8, Paulo afirma claramente que Jesus lhe apareceu fisicamente, razão porque ele poderia ser considerado um apóstolo. Porque se lembra que para ser um apóstolo tinha que ter sido testemunha, ter visto Jesus ressuscitado? Paulo, em 1 Coríntios 15:8, registra que ele viu, que Jesus apareceu para ele fisicamente. Um detalhe que deve ser destacado é que Saulo é o nome hebraico e Paulo seu nome romano. Ele não mudou de nome depois da experiência. Apenas o Novo Testamento passa a usar o seu nome na forma romana. Isso que é muito interessante, irmão, porque tem hino, tem pregação,
Já vi pregador, irmão, Paulo encontrou Jesus, Saulo encontrou Jesus, deixou de ser Saulo e se tornou um Paulo. Deus mudou o nome de Saulo como fez com Abraão. Nada a ver, irmão. É tudo uma questão de estratégia. Saulo era o nome hebraico. Paulo vai para os gentios. Vou fazer uma pergunta bem básica para vocês entenderem. Qual é mais globalizado ou melhor aceito internacionalmente? João ou John? Irmão, João ou John? John. John. Exatamente, John. John é a forma globalizada, vamos usar assim, de João, é a mesma coisa. Foi o que aconteceu, Saulo era restrito. Paulo agora vai aos gentios, ele falou, calma, eu preciso de um nome mais globalizado. Então ele adota o nome Paulo. Então não é que Deus mudou seu nome, não é que ele... Sabe? Eu já vi várias pregações nesse sentido e está errado, tá, irmãos? Está errado. Foi estratégia de Paulo para pregar. Pode falar, irmão Carlos. Então, no próprio hino da harpa, né, irmãos, nós vemos esse erro aí, que é aquele hino que diz assim, mas que Saulo foi transformado em Paulo, né? E, na verdade, não foi, né? Assim, pelo nome. Exatamente, irmão. Talvez, tá? Eu entendo esse hino da harpa, porque era um pensamento muito comum, né? 1990 se pregava muito isso. Bom, a teologia evoluiu, né? E hoje se sabe disso. E assim, ali tem talvez uma licença poética, né? Não sei, onde o autor queira mostrar a conversão de Paulo, tá? Então, dentro da poesia, é compreensível. Agora, dentro de uma pregação, de uma exposição, aí já é mais difícil, entendeu? Mesmo porque até quando louvamos esse louvor aí, entendendo dessa forma, a gente alegra o nosso coração, não é mesmo, professor? Exatamente, porque a proposta do hino é o 196, né? Achei uma flor gloriosa. Isso, esse mesmo, né? Meu avô mais gostava, é um dos hinos que o Daniel Berg, o fundador da Assembleia, também gostava. É um hino lindo. E o que ele trata? Ele trata da conversão. Quando a pessoa encontra Jesus, que ela é mudada. Então, dentro dessa proposta do louvor, há uma licença poética. Agora, numa pregação já não fica tão legal. A pregação não tem licença poética. A pregação você tem que pregar o que o texto fala e explicar, né? Com certeza. Legal, tá bom? Então pode continuar cantando o hino da harpa, tá, irmão? Mas entendendo isso, trata-se de uma conversão. O hino quer mostrar o que acontece quando a pessoa encontra Jesus. Mas não que Saulo foi lá no cartório e trocou, né? O seu nome, a sua certidão. Não, ele só adotou porque era mais globalizado, por assim dizer, né? Então, uma outra questão. Hoje nós estamos trabalhando Paulo, né? As notas introdutórias de Paulo. Costumamos ouvir que ele caiu do cavalo e ficou cego. É verdade? O texto diz que Paulo caiu por terra, mas a Bíblia não fala que ele estava em um cavalo. Né? Se tivesse caído do cavalo, teria se machucado mais. Além disso, a cegueira foi temporária. Algumas pessoas imaginam que ele passou a ter problemas de visão por causa desse episódio e que talvez esse fosse o seu espinho na carne, o que é uma possibilidade, mas não temos como afirmar com certeza isso, tá? Então, todas as vezes que nós lemos, eu acho que a maioria aqui já escutou, né? Que Paulo caiu do cavalo. Quem aqui já escutou isso? Mas quando você lê o texto, né? Que fala da conversão de Paulo, né? Você não vê isso. Você só vê o seguinte, ó. 9:3, ó. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra
e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele podia estar andando, ele podia estar no jumentinho. A Bíblia não fala que ele estava num cavalo. Eu não sei de onde que tiraram o cavalo. Alguém sabe explicar? Professor, Eu ia fazer essa pergunta agora. a julgar que ele estava numa viagem, né? E por ser do Sinédrio, comumente era com o cavalo um jumento, né? Eles não faziam as viagens a pé. Sim, mas ele poderia estar a pé também, né? Poderia. Eu acho que é mais uma contextualização do que uma afirmativa, né? É provável que Exato. ele esteja Você num cavalo. trabalhar como conjectura, eu não vejo problema. O que eu falo é porque eu já ouvi pregações da pessoa afirmando, né? Eu acho que é isso que nós precisamos entender. Conjectura, irmãos. Quando eu estou pregando ali, de repente, irmãos, vamos conjecturar, vamos imaginar. A pregação é um momento também de nós usarmos a imaginação, né? A pregação tem que ser engessadinha. Mas nós temos que só ter cuidado em não colocar conjecturas como verdades. E eu já vi pregação. Paulo caiu do cavalo, você vai cair também. Eu fiquei pensando, rapaz, mas ele podia estar andando a pé, né? E caiu também. Ai, ai. Vamos continuar aqui então. A experiência de Paulo foi extraordinária. Ele se levantou e saiu pregando sem precisar se preparar? Isso é uma outra pergunta, né? É uma outra questão que nós temos que estudar, porque quando lemos a conversão de Paulo, parece-me que ele sai dali e já vai pregar, né, de cara. Será que foi isso? De fato, ele se converte e começa a pregar. Sim, pregar, sim, mas não assume o ministério a partir desse momento. No versículo 23, lemos: decorridos muitos dias, o que aponta para o longo período até ele assumir seu ministério como apóstolo entre os gentios. Esse texto deve ser associado a Gálatas, em que Paulo diz que só depois de 3 anos subiu a Jerusalém para conhecer Pedro. Então, antes de assumir ministério, ele passa pelo menos 3 anos na Arábia, onde Deus o guia na preparação para o seu ministério. Então, veja que ele se converte, ele já começa a anunciar, irmão. Pregar no sentido de falar o que Deus fez na vida dele. Porém, assumir ministério, ele só vai assumir depois de 3 anos, né? Que onde diz Gálatas 3 que ele fica ali no deserto da Arábia, né? Então, finalmente, após esses 3 anos, suas viagens missionárias, né? Só tem início 14 anos depois. Pessoas têm uma perspectiva, né, Mateus, que Paulo já saiu, já foi consagrado. Não, gente. Nós estamos falando de Paulo, ele passa por 3 anos e meio, vai até o deserto da Arábia se preparar, depois vai para a igreja de Jerusalém, e depois disso, as suas viagens só têm início 14 anos depois, né? Então, até é interessante que o Saião levanta uma pergunta, né? Como uma igreja de fé pode ser tão desconfiada? Nem Ananias, nem os discípulos creram na conversão de Saulo. A beleza do evangelho está nessa questão. Deus não faz maravilhas por causa de nós, mas apesar de nós. Os discípulos mostram sua fragilidade, mas mesmo assim Deus manifesta a sua graça e seu poder ao chamar Paulo. Uau, né, gente? Então, é muito interessante isso. Então, Paulo, ele passa aí um tempão, né? Até ele, de fato, começar o seu ministério, né? Então, para nós concluirmos aqui essa parte aqui de Paulo, por que Deus fez tudo isso? Para mostrar que tem o poder e a plena soberania. Deus age como deseja em sua infinita sabedoria. Agora, avançando aqui o nosso estudo, chegamos no ministério de Pedro em Lida, Jope e Cesareia, né? Quando nós
vemos o capítulo 10 de Atos, nós vemos ali mais uma vez Pedro sendo desafiado, né? O poder de Deus atua de modo extraordinário por meio do apóstolo Pedro, como se vê no final do capítulo 9, e através da cura de Enéas e da ressurreição de Tábita, também chamada Dorcas, em grego. Então, Pedro decide ficar algum tempo na casa de Simão, que trabalha como curtidor de couro em Jope. Em Cesareia, capital administrativa romana, próxima dali, há um homem chamado Cornélio, chefe militar de 100 soldados, isto é, um centurião. Só que olha que interessante, ele é temente a Deus e muito consagrado. Quer dizer que ele acreditava no Antigo Testamento e no Deus de Israel. Além disso, ele dava esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Em um desses momentos de oração, é que o anjo lhe aparece em uma visão. Cornélio, ele é do regime italiano, né? Um gentio interessado nas coisas de Deus. O evangelho que atingiu os judeus e depois os samaritanos, agora chega longe, chega aos gentios, lá em Cesareia. Ao mesmo tempo que Deus age na vida de Pedro, quebrando paradigmas, através da visão dos animais impuros, que era inconcebível à fé judaica, conforme Levíticos 11, para Pedro, criado conforme as leis judaicas, essa é uma situação confusa e difícil de digerir. Imagine, irmãos, coloca no lugar de Pedro. Mas a ação poderosa do Espírito Santo convence, possibilitando que a mensagem do Evangelho seja transmitida ao primeiro gentio. Cornélio crê e o Espírito Santo desce sobre todos os que ouviram a mensagem. Essa história é maravilhosa, mostra que o poder de Deus não tem fronteiras e ninguém pode impedir a sua salvação de alcançar uma pessoa, né? Então vamos aqui algumas questões, né? Cornélio era temente a Deus. O que isso significa? Temente a Deus, o Paulo Wan, no livro E Deus Falou na Língua dos Homens, vai explicar que era uma expressão usada para se referir aos gentios, né? Quando que eram convertidos ao judaísmo, né? Então, por causa da crise do mundo no sentido religioso da época, as pessoas buscavam respostas para a vida. E o paganismo não tinha nada a oferecer. Por isso, que elas, querendo saber do Deus de Israel, o Deus verdadeiro, alguns então se deixavam circuncidar-se e se convertiam ao judaísmo, sendo chamados de prosélitos. Mas havia os que não queriam se tornar judeus, mas tinham fé em Deus e eram chamados de temente, como é o caso de Cornélio, tá bom? Então existe essa diferença entre o prosélito e o temente a Deus. O temente a Deus é aquele que não se circuncidou. Como não se circuncidou, ele não podia frequentar uma sinagoga, ele não podia frequentar o templo. Ele era restrito, tinha algumas restrições. No entanto, ele era considerado um judeu convertido, por assim dizer, tá bom? Diante do versículo 4, nós temos ali uma questão de Cornélio como alguém que praticava boas obras, né? E aí pode-se surgir uma pergunta: é possível pensar em salvação por obras? Não, Deus não salva ninguém por causa de práticas religiosas. Por isso, ele fez Cornélio ouvir a mensagem da salvação eterna dada a todo aquele que crer em Jesus. Então, se houvesse outro meio de salvação, não seria necessário que Cornélio ouvisse a mensagem de Pedro. Ele não orava e dava esmolas para ser visto pelos outros, ou para alcançar mérito diante de Deus, mas por mostrar sinceridade e sede de Deus, né? Então,
nós vemos que dentro disso, para fechar essa nossa trilha, Pedro recebe os gentios em casa, né? Pedro não aceita ali ser reverenciado. Há um batismo, né, nas águas e logo a experiência do batismo no Espírito por parte de Cornélio. E após isso, Pedro ele entra em disputa, né? Porque Pedro ele é acusado pelos irmãos de Jerusalém de ter entrado na casa de varões incircuncisos e ter comido com ele, né? Então, Pedro ele vai ser o primeiro a dizer, né, que Deus não faz acepção de pessoas, né? E aí, portanto, o evangelho avança e agora nós chegamos à igreja de Antioquia, né? E aqui é muito interessante, meus irmãos, que dentro da teologia é o momento que nós falamos que a igreja ela tem uma visivelmente ela mostra a sua característica universal. Vou explicar para vocês o que isso quer dizer. Então o evangelho atingiu os gentios, tudo era novo para os judeus que não conseguiam entender o que estava acontecendo. Por isso que Pedro vai para Jerusalém e precisa dar explicações à igreja por ter entrado na casa de um gentio, que é proibido pelas tradições judaicas. E assim a igreja vai se tornando uma igreja universal. No início, Deus usou o povo de Israel para trazer o Messias ao mundo. Mas o seu objetivo não era apenas honrar a aliança feita com o seu povo no Antigo Testamento, mas levar a mensagem de salvação a todas as pessoas, conforme ele mesmo disse a Abraão. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Em seguida, o enfoque muda e Antioquia da Síria é o lugar em que a primeira igreja não judaica e não samaritana se estabelece. E ali a obra de Deus avança com força entre os gentios. O mundo da fala grega da época também em Antioquia, que os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos, como referência ao nome de Cristo, que significa ungido. Nesse mesmo tempo, uma grande fome sobrevém a todo o mundo romano e a igreja dos gentios contribui financeiramente para a igreja judaica. Essa igreja cresce, tornando-se uma igreja universal e as bênçãos de Deus atingem todos os povos ao redor, né? Temos que fazer uma pausa. Por quê? Porque no capítulo 2 há mais dificuldade chegando, a prisão de alguns cristãos, incluindo Pedro, e a morte de Tiago, né? O rei Herodes, aqui, de Atos 12:1, né? Era neto de Herodes o Grande, que era o rei que mandou, que quando do nascimento de Jesus, né? Joséfo chama simplesmente de Agripa, e é conhecido por Herodes Agripa I. Os herodianos formaram uma dinastia que surgiu quando acabou o poder dos macabeus, ali no período interbíblico. Então, dinastia é uma sequência de reis ou soberanos de uma mesma família, né? Todos os descendentes de Herodes, o Grande, até a 4ª geração, estiveram ligados ao governo da Palestina e são mencionados nas páginas do Novo Testamento com o nome de Herodes, tá? Então, você vê Herodes, poxa vida, o cara é o Herodes que, quando Jesus nasceu, Jesus morreu, a igreja e ainda tem Herodes. São vários Herodes, né? Então, o rei Herodes o Grande, seu pai Antipater
foi nomeado governador da Judéia por César no ano 39 a.C. Herodes o Grande foi o rei da Judéia entre 36 a 4 a.C. Destacou-se pela crueldade, era rei da Judéia quando Jesus nasceu, e foi ele quem mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Herodes o tetrarca, que mandou matar João Batista, era conhecido por Antipas ou simplesmente Herodes, e era o filho mais novo de Herodes o Grande. Herodes Agripa I era neto de Herodes o Grande, sua esposa Mariana, sendo filho de Aristóbulo. Foi este Herodes que mandou matar a espada o apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João, filho de Zebedeu. E mandou também prender o apóstolo Pedro, o qual foi milagrosamente liberto da prisão. A sua morte, descrita em Atos 12, 21 a 23, ocorreu no ano 44 depois de Cristo. E temos Herodes Agripa II, ou simplesmente Agripa. Este é o Herodes perante o qual Paulo compareceu em Atos 25, 13. Era filho de Herodes Agripa I e, como tal, bisneto de Herodes o Grande. Depois da tomada de Jerusalém no ano 70, transferiu-se para Roma, onde foi investido na dignidade de pretor e morreu no ano 100 depois de Cristo, né? Então, no capítulo 12, nós temos isso daqui. Já indo, para nós finalizarmos a nossa aula aqui, né? Eu tenho algumas questões para levantar, mas 15 minutinhos nós já estamos finalizando, né? Então, quem eram os circuncisos, né? Então, precisamos nos lembrar que o evangelho estava ampliando as fronteiras étnicas aos poucos. O início da igreja foi marcado pela presença exclusivamente judaica. Depois vieram os samaritanos e, na sequência, os gentios. Isso causou uma divisão dentro da igreja. Se lembra que eu falei para vocês que a igreja primitiva não era perfeita? Aqui mais uma divisão. Quem diz que divisão é coisa só de hoje? Parece um monte de gente que não conhece a história da igreja. Não. Irmão, está aqui. E aí havia o grupo, o Partido da Circuncisão, que enfatizava que todo gentio tinha que se tornar judeu antes de se tornar cristão. E havia o partido dos incircuncisos, né? Que não estavam preocupados com a circuncisão. Então, nós vemos que essa foi uma primeira divisão. Então, por isso que há o concílio em Jerusalém, que vai ser fruto da nossa aula que vem, para resolver essa situação, né? Então, Pedro era o principal dos apóstolos e precisou dar satisfação à igreja. Por quê? Porque ele tinha um cargo importante, era judeu, e agora ele está tendo essa. Ele está entrando na casa de um incircunciso, coisa que não era permitido pela lei, né? Então, nós temos essa questão, né? Aí, para nós avançarmos aqui, irmãos, uma pergunta: por que Deus libertou Pedro, mas Tiago morreu? Né? E o versículo 17 menciona Tiago e os irmãos. Quantos eram e quem se chamavam, né? Então vamos trabalhar essa questão aqui rapidinho, né? Então Deus é soberano, irmãos, e pode sim livrar, né, uma pessoa da morte. No caso de Pedro, a libertação de Pedro glorificou a Deus. E a morte de Tiago também glorificou a Deus. Então, tanto a morte de um como a libertação do outro podem ser considerados milagres para a glória de Deus, né? Então é isso que precisamos entender. Deus, irmãos, não tem a obrigação de nos livrar da morte. O maior milagre ele já operou em nós, que é nos dar a fé, a salvação e a certeza de que um dia ressuscitaremos para estar com ele, né? Haviam 4 indivíduos com o nome de Tiago, tá bom? Então, Tiago, filho de Alfeu, também chamado mais novo, né? Esse Tiago, ele era filho de Maria, né? E segundo a tradição foi morto por ordem de Ananias,
sumos sacerdotes do judeu durante o reinado de Nero. Depois nós temos Tiago, pai de Judas, né? Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João, cuja morte é relatada em Atos 2:12, e Tiago, irmão de Jesus, o autor da carta, né? Que é citado em Atos 12:17, né? Esse Tiago, irmão do Senhor, né? Então, esse Tiago, irmão do Senhor, é o filho de José e Maria, conforme descrito em Marcos 6:3, e ele, mais tarde, tornou-se bispo ou pastor da igreja que estava em Jerusalém. Foi ele quem presidiu o primeiro concílio da igreja em Jerusalém por volta do ano 48 depois de Cristo, em Atos 15:13, e segundo a tradição sofreu martírio por apedrejamento. O Tiago, apóstolo, irmão de João e filho de Zebedeu, foi esse que morreu em Atos 2:12, o qual foi morto por ordem do rei Herodes, né? Então, basicamente, é isso, né? E a prisão de Pedro, nós vamos concluir aqui a nossa aula, né? Citando o alvoroço e a confusão que foram por causa dessa libertação de Pedro, né? E aí, à medida que a palavra de Deus cresce, Barnabé e Paulo, ou Saulo, né, voltam a Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos, né? E esse capítulo vai relatar aí depois mais um momento difícil da história da igreja, onde nós vemos mais perseguições, só que quanto mais perseguição, mais a igreja crescia. E assim, meus irmãos, finalizamos a aula de hoje. Na próxima aula, nós adentraremos sobre a igreja missionária, né? Adentraremos aí nos capítulos 13 em diante, e falaremos também sobre o concílio em Jerusalém, né? Para quem acha que concílio é coisa de hoje, mais uma vez, irmão, tá lá a igreja primitiva fazendo concílio. Então, reunião ministerial sempre foi importante. Meus irmãos, alguma pergunta, alguma colocação, ou podemos concluir a nossa aula? Nenhuma pergunta. Tá certo. Então, eu quero concluir com as conclusões aqui, né? O diaconato, instituído em Atos 6, resolveu conflitos, permitindo aos apóstolos focar na oração e pregação. Veja que ninguém faz nada sozinho, meu irmão. Estevão, o primeiro mártir cristão, exemplificou fé inabalável, catalisando a dispersão do evangelho além de Jerusalém. Pedro realizou milagres em Lide e Jope, demonstrando o poder divino e a universalidade da mensagem cristã. Paulo emerge como figura central, estabelecendo igrejas e solidificando a teologia cristã, transformando o movimento. Meus irmãos, quero aqui concluir essa aula, dizendo que foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe os que estiveram aqui de forma síncrona. Aqueles que assistirão depois, pode deixar suas perguntas nos comentários, que eu também responderei à medida do possível, tá bom?